Bem-vindos ao primeiro tópico da segunda unidade de técnica dietética. Gente, sem muita enrolação, vamos dar início. Vamos falar um pouco a respeito do Guia Alimentar. O Guia Alimentar, ele foi criado pelo Ministério da Saúde. E qual o objetivo do guia? O guia, ele tem como objetivo a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. E quais são essas doenças? Neoplasias, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas. Com relação à pirâmide alimentar, no Brasil, a pirâmide alimentar ela foi adaptada pela professora e nutricionista Tucunduva Philip. Tá? Essa professora ela é referência na área de nutrição. E a primeira adaptação ela foi feita em 1999. A pirâmide alimentar ela demonstra quais os alimentos que devem ser utilizados como base para a nossa alimentação e quais os alimentos que devem ser consumidos de forma moderada. Ela foi criada para facilitar o entendimento, orientando a população a respeito de quais alimentos escolher para se ter ali uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. A pirâmide alimentar ela possui níveis. No primeiro nível, que é a base, temos os alimentos ricos em carboidratos, como, por exemplo, o arroz, o aipim, o pão. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do corpo. No segundo nível, vamos ter as vitaminas e os minerais. As vitaminas e os minerais, eles são fundamentais para que o nosso corpo ele funcione de forma adequada. E quais os alimentos que estão presentes nesse nível? Frutas, verduras e legumes. O terceiro nível, ele é formado por proteínas. E nele vamos ter leguminosas e as proteínas de origem animal. O quarto e último nível, ele é formado pelos óleos, gorduras, açúcares e doces. Esses alimentos, eles devem ser consumidos com moderação. Vemos aqui que a base é composta por carboidratos. O segundo nível é composto por frutas e hortaliças, né, verduras e legumes. No terceiro nível, temos as leguminosas, proteínas de origem animal, temos a carne, o ovo, o leite e os derivados do leite. E por último, que é o topo da pirâmide, que são aqueles alimentos que devemos consumir em menor quantidade, de forma moderada. Temos as gorduras aqui, ó, óleo, manteiga, banha e os doces, que são os açúcares. O Guia Alimentar, ele é usado para formular as diretrizes que vão servir de base para a criação de programas públicos, que tem como foco a alimentação e a orientação da população com relação à alimentação. A FAO, ela é responsável por acompanhar o desenvolvimento dos guias alimentares, e esses guias, eles podem serem apresentados de diferentes formas. Eles podem ser apresentados no formato de pirâmide, como a pirâmide alimentar, mas também podem ser encontrados na forma de roda ou prato. Todas essas formas, elas vão possuir ali o mesmo objetivo, que é qual? Orientar a população a respeito das melhores escolhas a serem feitas. Em 2014, foi publicado um novo Guia Alimentar. O novo Guia Alimentar trouxe com ele 5 novos princípios. E quais são? Primeiro, que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Segundo, a recomendação alimentar, ela deve estar em sintonia com o seu tempo. Terceiro, uma alimentação adequada e saudável é fruto de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. Quarto, saberes diferentes geram o conhecimento necessário para a elaboração dos guias. Quinto, os guias devem ampliar a autonomia das escolhas alimentares. No antigo guia alimentar, a recomendação era feita com base na quantidade de nutrientes de uma dieta de 2.000 quilocalorias. Exemplo, era feita a recomendação de 3 porções de frutas ao dia. O novo guia alimentar, ele foca na qualidade da escolha e não na quantidade de porções que a pessoa ela vai consumir. Ele também enfoca que a alimentação saudável e adequada, ela é reflexo de um sistema social e ambientalmente sustentável. Segundo as DRIs, além da prescrição, deve-se levar em consideração também a sazonalidade dos alimentos e o modo de produção. Temos aqui um exemplo. Você prescreve para o seu paciente, como café da manhã, tapioca recheada com frango e uma vitamina de abacate. E estamos ali no mês de dezembro. Então, você deve pensar o seguinte. O abacate, ele está na melhor versão de nutrientes? Ele tem o melhor sabor, ele tem a melhor cor? Está na safra dele? Então, antes de prescrever uma dieta, você deve levar em consideração todos esses aspectos. Tudo isso, ele tem por base garantir a segurança alimentar e nutricional. Segundo a Lei 11.346 de 2006, artigo 3º, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Além de obedecer os princípios do Guia Alimentar, uma alimentação saudável, ela deve ser rica em nutrientes, ela deve ser saborosa e deve ser feita com base na cultura alimentar da pessoa. O Guia Alimentar de 2014, ele é baseado em 4 categorias de alimentos, classificados ali conforme o seu grau de processamento. In natura, são aqueles alimentos que não sofreram nenhum tipo de processamento, exemplo, frutas, verduras, os ovos, minimamente processados, alimentos submetidos a uma mínima alteração, como, por exemplo, tubérculos empacotados, leite pasteurizado, grãos moídos, processados, aqueles alimentos minimamente processados ou in natura, que sofrem a adição de sal, açúcar e vinagre, por exemplo. Temos como exemplo geleia, queijos, conservas. Ultraprocessados,
que são aqueles alimentos que passam por várias etapas de processamento, e além disso, eles têm na sua composição uma vasta lista de ingredientes que são exclusivos de uso industrial, como, por exemplo, refrigerantes, salgadinhos, empacotados, bolacha, aos exercícios. No que se refere a políticas públicas de alimentação e segurança alimentar e nutricional, julgue o item seguinte. A quantidade, as políticas de segurança alimentar também devem focar na qualidade nutricional e nos aspectos culturais da alimentação, com respeito à diversidade alimentar das populações. Esse enunciado, ele é verdadeiro ou ele é falso? Ele é verdadeiro. Gente, essa aqui é uma questão de concurso desse ano, a vaga de nutricionista em uma prefeitura. Então, vamos à questão. O Guia Alimentar para a População Brasileira, proposto pelo Ministério da Saúde, pode ser uma ferramenta de grande valia a ser utilizada pelos nutricionistas ao planejar os cardápios para realizar a educação nutricional e traduzir o conhecimento científico para a população. As orientações do guia são: faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação, utilize óleo, sal e açúcar em pequenas quantidades, limite o uso de alimentos processados e ultraprocessados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes das preparações culinárias. A pergunta é: qual dessas partes estão corretas? Tenta interpretar e aí depois você vê se você acertou ou não. Vamos dar continuidade. Outra questão, também de uma prefeitura, também para vaga de nutricionista, certo? E também desse ano. No Brasil, assim como em outros países, as diretrizes alimentares oficiais, formuladas em políticas de alimentação e nutrição, visando promover a saúde, melhorar o estado nutricional da população, bem como reduzir as prevalências de doenças crônicas não transmissíveis, são publicadas em guias alimentares. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, assinale as seguintes afirmativas sobre os grupos alimentares e marque a alternativa correta. Ingredientes culinários processados incluem alimentos que são obtidos a partir da adição de substância de sal, açúcar e outras substâncias de uso culinário a alimentos in natura ou minimamente processados. Letra B. Os alimentos processados geralmente são formulados para serem prontos para o consumo, muitas vezes com alta quantidade de açúcar, sal, gordura e aditivos artificiais. Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos à limpeza, remoção de partes não comestíveis e não desejadas. Os alimentos ultraprocessados, em geral, são reconhecidos como versões modificadas dos alimentos originais, produzidos com os alimentos in natura e ingredientes culinários. E letra E. Os ingredientes in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais e utilizados para temperar, cozinhar alimentos e criar preparações. Então, pausa o vídeo, analisa a questão e vê qual dessas alternativas elas é correta. É isso, gente. O primeiro tópico da segunda unidade ele é bem simples, bem pequeno, bem sucinto, bem tranquilo. Porque ele foi mais para recordar, né, os assuntos relacionados à matéria anterior, referente ao guia alimentar, à pirâmide alimentar também. Então, foi mais para a gente recordar ali a respeito do assunto. E nos vemos no próximo vídeo.